Salve, rapaziada! Estreou, né? Brasil estreou com cara de Brasil, mais maduro dentro de campo, né? Uma boa vitória aí sobre a Escócia. Tô aqui conferindo os minutos finais da partida. O árbitro já dando aí nos acréscimos. Até o momento estamos aí num 3-0 Brasil. E se bobear, cabe mais. Cabe o quarto gol. Entrou o Neymar, entrou o Endrick. Enfim, vamos falar aí sobre essa vitória da seleção brasileira. E a conclusão, né, do Brasil nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Agora é o mata-mata, agora é a estreia de uma nova fase nessa Copa do Mundo, que é a novidade, né? Que é a fase do 16 avos. A gente tem ali alguns adversários que a gente pode até aqui já levantar, né? Talvez o Japão, também pode ser ali a Suécia, né? A galera que sai do grupo ali da Holanda, não é isso? Então vamos falar, mas principalmente falar dessa vitória, né? Essa muito boa vitória da seleção brasileira. Vinícius Júnior, pô, você que está acompanhando o nosso trabalho já sabe o que a gente tem falado aí sobre o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior aí sendo protagonista novamente, né? Eu reforço o que eu havia falado no nosso vídeo anterior contra o Haiti e eu cheguei a falar também no vídeo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. A competitividade da seleção brasileira, ela vai passar diretamente pelo Vinícius Júnior, né? Eu acho que o Vinícius Júnior, ele que vai dizer, né, dentro de campo, até onde ele vai conseguir levar essa seleção brasileira. O título vai passar por ele, as classificações das fases vai passar por ele. Eu acho que, enfim, eu acho que o Vinícius Júnior ele é o protagonista dessa seleção brasileira. Uma Copa do Mundo marcada pelos protagonistas, né? Como essa Copa do Mundo tem sido um barato, né, a critério de o jogador importante de cada seleção, ele tá conseguindo atingir um nível muito alto e parece que, em aspas, ele que carrega essa seleção, né? Isso tá acontecendo com várias seleções e com o Brasil é o Vinícius Júnior, né? O jogador que tem essa capacidade, o desequilíbrio, marcar gols, poder de decisão, tem sido o Vinícius Júnior, né? Algo que a gente já havia falado e eu acho que mais do que nunca após esse jogo contra a Escócia, eu acho que ficou bem claro, né? Então vamos para uma 16 avos com o Vinícius Júnior sendo o jogador da referência, né, da decisão. É o jogador que vai fazer aí o Brasil buscar algo diferente, né? O diferente ali tem sido o Vinícius Júnior. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre essa vitória do Brasil, pois temos uma atuação mais equilibrada da seleção brasileira, ao meu ver, e temos ali atuações melhores individuais do Brasil, e além disso, tem também uma mudança do Carlo Ancelotti na organização da equipe e fica bem claro quando a gente olha a movimentação do Vinícius Júnior, né? Que eu peço sempre pro amigo que tá com a gente, sempre para deixar aquela curtida, cara. Você que tá sempre acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado. É o amigo que tá acompanhando aqui o nosso trabalho, nossos shorts. A gente fez vídeos de todas as seleções, todos os jogos, né? A gente acompanhou todos os jogos. Então você que tá sempre com a gente, muito obrigado. Valeu demais aí por essa curtida. Depois a gente vai fazer um resumão, tá? Dessa fase de grupos, antes de entrar na fase mata-mata. Então deixo o convite para você, além de deixar a sua curtida, você se inscrever aqui no canal. Se você curte vídeos todos os dias, a gente tem vídeos aqui no canal todos os dias. Tem mais de 10 vídeos por dia praticamente, né, por aqui. Então, muito obrigado por essa força. Para começar, galera, eu quero falar sobre o Alisson, o goleiro da seleção brasileira, que ele fez 2 boas defesas, 2 boas intervenções ali, e foi uma fase de grupos, até pelos adversários e pelo que a gente viu, o Alisson aparecendo discretamente ou tendo que aparecer pouco, e isso gera uma certa desconfiança também, né? O torcedor não fica naquela confiança no Alisson, né? Caramba, será que o Alisson em 2026 ele vai conseguir? Então, pro Alisson foi importante os poucos ataques da Escócia, e ataques perigosos, teve ataques com McTominay, né? Que é o jogador mais perigoso ali da Escócia. Ele foi bem, ele fez ali as defesas, fez as intervenções, e eu acho que é importante também moralmente o atleta se sentir mais confortável na competição, porque a tendência é que o Brasil agora, no 16 avos, já tenha um nível um pouquinho mais alto. Nas oitavas, mais alto. Nas quartas, e assim por diante. Então você vai enfrentar equipes mais qualificadas. Essas equipes, elas vão, né, tentar, quem sabe, né? O propósito delas, né? Tentar ali atacar o Brasil, criar oportunidades. Então é bom o goleiro do Brasil, ele crescendo ao longo da competição, ganhando mais confiança. Eu acho que o Alisson passa por isso. Mesmo caso do meio de campo. Eu gostei muito da partida do Bruno Guimarães.
Eu acho que o Bruno Guimarães fez uma partida muito correta. Eu acho que ele individualmente se destaca dos companheiros, né, que trabalham ali nessa faixa do campo da seleção brasileira. Ele é o jogador que, no gol do Cunha, né, do Matheus Cunha, a jogada ela é dele, dessa presença dele pisar na área, e é algo que a gente já vinha falando, né? O Bruno Guimarães, ele vai precisar pisar na área nos grandes jogos, nos grandes confrontos. Para não sobrecarregar o ataque da seleção brasileira, para ter proximidade, o Bruno Guimarães ele vai ter que fazer esse movimento. Não vai dar para a seleção brasileira querer que o Casemiro faça esse movimento. O Casemiro não vai fazer esse movimento. Então, é necessário que o Bruno Guimarães faça esse movimento. O Bruno Guimarães seja esse jogador da chegada para que o Brasil tenha mais um jogador, para que o Brasil, numericamente, consiga estar melhor posicionado. Então, eu acho que o gol do Cunha é diretamente esse movimento que eu digo, né? Dele chegar também, roubar essa bola, pisar na área. Roubar a bola. E aí a gente fala coletivamente. A seleção brasileira começa mal nesse quesito contra o Marrocos. Contra o Haiti já melhora, mas ali, evidentemente, existe a condição do adversário, né, galera? O Haiti, né? E agora, pro jogo da Escócia, deu certo, gerou oportunidades e também gerou gol. Importante para a seleção brasileira. Pensando num 16avos, numas oitavas de final, é um que o Brasil precisa, é um modelo que o Brasil precisa. Também roubar essa bola, tentar também induzir o adversário ao erro. Eu acho que é muito pouco para uma seleção brasileira pensar somente em vou esperar aqui e aí deixa a galera... Não, provoca o erro do adversário. Eu acho que o Brasil tem condição de fazer isso. Fez contra a Escócia, funcionou. Inclusive o gol que foi anulado do Vinícius Júnior também seria mais uma busca, né, de recuperação dessa bola no campo de ataque. Então eu acho que o Brasil não pode abdicar dessa estratégia agressiva de ficar sem bola e tentar pegar lá na frente. E aí o Ancelotti ele começou com o Ryan, em seguida depois ele colocou o Endrick, deu minutos ali pro Neymar, né? O Neymar joga ali cerca de 20, 25, né? Contando os acréscimos e tal. E aí ele abre o Endrick pelo lado direito, é onde estava, né? Jogando ali o Ryan, mais aberto pelo lado direito. O Vinícius Júnior estava trabalhando por dentro. Quero falar somente sobre o Vini, mas só para pegar o parâmetro do Neymar. Aí o Vini dá uma deslocadinha pelo lado esquerdo e o Neymar trabalha um pouquinho mais por dentro, né? Ele jogou no lugar do Matheus Cunha, só que pro jogo, para a estratégia do jogo, o Neymar acabou conforme foram passando ali os minutos, jogando um pouquinho mais à frente, um falso 9, né? Um falso centroavante. E aí o Vinícius Júnior, cara, eu acho que fica muito claro o protagonismo do Vinícius Júnior. Eu acho que o que o Brasil vai fazer na Copa do Mundo vai depender até onde o Vinícius Júnior vai conseguir levar essa seleção brasileira. Eu acompanho a seleção brasileira já há muitos anos, né? A gente já está aí praticamente na 9ª Copa do Mundo, né? Assistindo o Brasil, né? 94, 98, 2002, 2006... 10, 14, 18, 22, estamos aí na nossa 9ª Copa, vendo e vivendo, né? Porque como eu já falei com vocês sabem, eu gosto muito de Copa do Mundo, sou viciado em Copa do Mundo, então eu já revi o máximo número de jogos possíveis de Copas de que eu ainda não era vivo, né? Então isso tem no catálogo na internet, você encontra todos esses jogos, então é muito fácil você conseguir ver partidas que você não estava, né? Não estava vivo. Então a gente viu tudo que podia ser visto já de Copa do Mundo, de seleção brasileira, todos os jogos. O Vinícius Júnior, ele nessa seleção, ele tem um papel de protagonismo e de importância, de impacto tão grande no jogo que poucas vezes eu vi um atleta ter numa seleção brasileira, até jogadores melhores do que o Vinícius Júnior. E isso quer dizer duas coisas, tá? Diz sobre o Vinícius Júnior, sua capacidade de decisão, de ser protagonista, de assumir essa bronca, de fazer os gols, de participar dos momentos mais importantes da seleção, e também diz sobre a seleção, né? De depender daquele jogador, ter aquele jogador com uma referência bem clara, não é tão dividido assim, né? A capacidade de decisão são outros coadjuvantes, mas o protagonista. Então, assim, não quer dizer que o Vinícius Júnior ele é o melhor jogador da seleção brasileira, na história da seleção brasileira. Não, óbvio que não. Mas dentro desse comparativo, ele é um dos jogadores mais importantes
da seleção brasileira na história das Copas, e mesmo ele não sendo os melhores, né? Você pode pegar outras Copas, você vai ter jogadores com mais referências, mas esses jogadores tinham mais companheiros. Ele me parece que, até o momento, nesses 3 jogos, é ele e ele. É ele e ele. Ele que pega a bola, vai pra cima, ele que, né, os companheiros estão mais ali como um suporte. Ele é o jogador mais agudo e tem capacidade de decisão, de marcar gol, de estar no lugar certo, na hora certa. Então, eu acho que fica bem claro, nessa primeira fase, o Vinícius Júnior fez uma das melhores primeiras fases da história da seleção, um atleta individualmente, né? Gol, assistência, participação, sem dúvida. E que agora, na fase de mata-mata, vai passar muito por ele. A sua capacidade de decisão numa 16avos, umas oitavas de final. O jogo do Brasil, ele é muito inclinado, ele é muito condicionado ao que o Vinícius Júnior é capaz de fazer. Então é aquilo, se o Vinícius Júnior tem velocidade, vamos explorar a velocidade do Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior pode marcar ali, bota o Vinícius Júnior ali. Vamos tentar ganhar o jogo por dentro, bota o Vinícius Júnior por dentro. Vamos ganhar o jogo pelo lado, vamos pegar o Vinícius Júnior e botar pelo lado. Então o Vinícius Júnior, ele tá sempre no papel principal da estratégia do Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Eu acho que isso diz sobre o Vinícius Júnior e também diz sobre os companheiros, diz sobre a sua companhia nessa seleção. Então, vai passar por ele. Embora a gente tenha aí algumas dúvidas ainda sobre a seleção, quando a gente fala sobre um time que está em formação, né, a gente vê o Brasil que jogou hoje, ele é um pouquinho diferente do Brasil que jogou contra o Marrocos, e a atuação foi melhor até do que contra o Haiti. A gente vai ter uma 16avos que pode ser uma 16avos capciosa, né? A seleção do Japão é uma seleção perigosa, embora não tenha o Minamino, muito bom jogador, Mitoma, muito bom jogador, e o Endo. São 3 jogadores, são 3 desfalques que o Japão não pôde contar nessa Copa do Mundo. Em contrapartida tem o Kubo, que é um bom jogador, desfalcou a seleção do Japão na última partida, mas já deve retornar agora, nesse jogo contra a Suécia, esse confronto direto. Tem o Nakamura, que joga pelo lado esquerdo, que é um camisa 13, que é um jogador muito importante, que ele acaba sendo um ala ponta pelo setor esquerdo. Então, enfrentar o Japão é você enfrentar uma exigência num jogo de mata-mata, né, que a permanência do empate te carrega para prorrogação e para uma eventual decisão por pênalti. É um jogo de um caráter diferente. Creio que esse jogo do Brasil, esse último, causa uma boa impressão, dá moral para a seleção brasileira, dá confiança para a seleção brasileira para encarar uma equipe organizada. O Japão é uma equipe organizada. Se vier a ser confirmado, né, esse confronto Brasil e Japão, o Brasil vai enfrentar uma seleção organizada, uma seleção que teria ainda mais potencial de decisão se tivesse os seus jogadores. Tem desfalques e o Brasil pode aproveitar. Eu acho que sai positivo o Brasil desse jogo contra a Escócia, fecha a chave de grupo com uma impressão melhor do que havia dado, mesmo vencendo o Haiti por esse mesmo placar e no empate de estreia contra o Marrocos, onde mostrou ali alguns momentos bem, mas fases do jogo não foram nada legais. Like, curtida, agora é fase de mata-mata, 16avos. Vamos acompanhar quem é o adversário do Brasil nessa Copa. Deixa aí o seu like, tá? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal, eu deixo aqui o convite para você nos acompanhar. Tamo junto nessa, até o próximo vídeo e valeu, um abraço.